Jesus? Amém. Amém. Eu sempre, é sempre uma alegria imensa estar aqui. E a minha cabeça fica lembrando de tanta coisa, tanta coisa. É muito gostoso. Aí eu falo assim que me ajuda. Olha o tipo meu, né? Eu falo, daí me atrapalha. Sabe por quê? Porque eu me desligo, eu nem penso que eu tenho que ter uma palavra, eu nem... Né? Fico na unção, na graça. E aí a Gabi tão cheia não me veio uma palavra mais forte que animada, né? Empolgada, muito empolgada. Mas eu também sou empolgada com o culto de manhã, gente. Eu gosto, eu sou fã da escola dominical, não falto. Aí fala assim, o pastor que tá mandando, eu vou porque eu gosto mesmo. É bom, né? Quiser lá também fosse sábado, domingo de manhã, é muito gostoso. Aí você já acorda, já tem um devocional gigante, né? Já tem um devocional completo. Então, hoje, no Dia das Mães, né? Eu fiquei pensando assim, mas que palavra que tem para mãe? Aí eu fiquei várias palavras, mas não vinha nada. Aí o Senhor, não vinha nada. Aí o Senhor falou no meu coração, pensa no tempo que você está vivendo hoje. E não é um tempo meu, é um tempo nosso. É um tempo difícil. Então eu escolhi uma das mães que estavam aqui, para falar com vocês. E uma delas que estava vivendo num momento difícil. Ali mais ou menos falou. Será que vocês vão adivinhar, gente? Joquebede. Ela é uma mãe do tempo difícil. Ela era judia, ela era da tribo de Levi, mas ela estava vivendo num tempo onde o Israel tinha sido escravizado pelo Egito. Era um tempo muito, muito difícil. E nós somos as mães, digo assim, porque apesar de eu não ter um filho, né, eu tenho muito sobrinho, muito amor, né? E aí um dia fala assim, mas amor de mãe só quem tem sente. Eu falei, mas Deus, que amor que é esse? Eu quero sentir também. Aí ele falou assim, não, sinto o meu amor que excede ainda. Eu falei, aleluia! Então, de fato, é um amor incondicional, né? Que as mães têm pelos filhos, um amor que vai além. E aí o Senhor falando comigo a respeito desse tempo difícil, das mães do tempo difícil. E aí eu falei assim, eu queria uma palavra assim, alegre. Mas é uma alegria, porque também é um conforto para Deus, para o nosso coração nesse tempo, e descobrir ainda mais o que Ele quer para nós nesse tempo. E é justamente na tribulação que Ele quer que você brilhe. É na dificuldade que Ele quer que você salgue. É quando não está uma treva que Ele quer que você seja luz. Amém? Quem trouxe a palavra, vamos abrir? No livro do Êxodo... Êxodo 2. Muito obrigada. Êxodo 2, versículo 1. Êxodo 2, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pez. E, pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. Ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos de Hebreus é este. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: Irei eu chamar uma das amas hebreias para que crie esse menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande,
ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou, e chamou de nome de Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Aleluia! Então, através desse pequeno relato da mãe de Moisés, nós vamos tirar daqui, não digo nem que as qualidades dela, a forma dela viver, a forma dela se portar no tempo difícil, e vamos trazer para a nossa realidade. Eu até fiz um esboço, às vezes não dá muito certo, mas vamos tentar seguir, para ficar mais ou menos igual, né? Nos dois cultos. Mas a primeira coisa que eu vejo assim, que me espanta nela, é a inteligência. Você pensa só que mulher inteligente. Eu não convivi assim muito com bebê, porque eu também tenho medo de quebrar. Tão pequenininho, né? Mas eles choram muito, não é? Chora, tem dois momentos, o de mamar e o de chorar, não é verdade? Não é assim? Só que aí eu penso, como que ela conseguiu esconder um bebê que chora, né? Um recém-nascido, chorão. Eu acho que ele é chorão, porque daí depois quando achou ele no cestinho já estava com a goela aberta, né? Então, como que ela conseguiu guardar, esconder esse menino por 3 meses? E aí, quando eu li essa palavra, eu falei assim, Senhor, mas ela desobedeceu, né? A gente pode pensar assim, mas ela não foi tão obediente, ela desobedeceu, né? A ordenança de que, né? Que se tivesse um filho homem, né? Ele seria morto e tal, e ela escondeu. Mas quando uma lei infringe a lei do Senhor, ele te dá respaldo, ele te segura. Então tudo aquilo que vai ofender a Deus, aquilo que vai contra a vontade de Deus, e você tomar uma postura, mesmo que contra uma autoridade, ele vai te suprir. Aí eu vejo aqui a inteligência dela, e não tão somente esconder, mas fazer esse cesto, betumar esse cesto, para que não afundasse. E aí sabe o que eu lembrei? Da própria arca, que também foi betumada, não é? Olha só que não é a mesma inteligência que Deus deu lá para Noé, que Deus deu para ela também, para que ela fizesse uma pequena arca para o teu filhote, como foi louvado aqui, não é? Então Deus deu essa inteligência para ela nessa situação. Aí eu penso assim, e para nós, mãe de hoje, dentro dessa inteligência que Deus deu para ela? Aí o Senhor falou assim para mim, mas dê essa inteligência para ela para proteção. Então o que o Senhor quer de nós hoje? Proteção. Nós somos hoje chamadas para proteger. Para proteger o teu filho, qualquer criança que estiver perto de você. Você é chamada para proteger. E aí nós vivemos um tempo tão difícil assim, que não tem como se proteger, na verdade, não é? Que não é uma máscara, não é um álcool que vai nos proteger. Mas é a confiança no Senhor. Aleluia. E saber que você está num propósito maior. E as mães são chamadas para proteger os filhos, e muitas vezes nos dias de hoje elas não protegem. Aí fala, nossa, que ousadia falar isso. Eu cuido do meu filho, eu dou isso, eu dou aquilo. Mas sabe como a gente não protege muitas vezes? Quando deixa os filhos a próprio relento. Relento da própria, à mercê do que quer. Eu já vi, não é e quem lida muito com criança é muito engraçado, porque você fica 10 minutos com eles e você consegue entender toda a dinâmica de uma casa, não é? Aí foi ontem, foi na sexta-feira, eu estava fazendo uma lembrança também pro Dia das Mães lá da igreja, né, com as crianças. Aí uma quis ir lá em casa. Eu quero ir aí na sua casa, tia, eu quero te ajudar. Eu falei, então venha, Sabrina, vamos, né? Só do jeitinho dela se comportar, só das coisinhas que ela falava, você entende toda a dinâmica da casa dela. Como que é o pai, como que é a mãe, que hora que ela acorda, como que ela come, sabe? É impressionante como tudo você consegue saber de uma criança, da família dela, só observando ela. Fora as coisas que ela fala, né? Que às vezes sai umas pérolas, né? E denuncia mesmo. Fala assim, ontem eu dormi na cama, por quê? Eu dormi na cama da minha mãe, por quê? Porque meu pai dormiu na sala. Já saiu essa também, na escola dominical. E assim vai denunciando, porque criança é assim, né? Elas são muito espontâneas. E aí a proteção vem quando eu blindo ela da internet, por exemplo.
Tem criança que me conta cada coisa que viu na internet que o pai ou a mãe deixou sem proteção. É uma responsabilidade da mãe, é uma responsabilidade do pai cuidar e proteger. Aqui, no caso aqui, Joquebede, ela protegeu. Era o que ela podia fazer. E você tem que proteger o teu filho com tudo que você tem e com aquilo que você pode. Independente, custe o que custar. Aí tem assim os famosos, né? Eu sigo lá aquela... agora eu não lembro o nome dela. Esposa do Bruno Cagliasso, que tem os bebês dela lá, coisa mais linda, né? Tem as crianças dela, daí tem o menininho que é o Blaise. Eu acho ele lindo demais. E aí ele estava fazendo meditação lá, né? Aí ela colocou embaixo, ele está meditando porque ele não pode jogar videogame, né? Ele tinha tempo, acabou os 15 minutos de videogame, alguma coisa assim. Aí eu pensei, falei assim, nossa, que bacana isso, que bom saber que tem uma mãe ali cuidando do que ele vê, da hora que pode, da hora que não pode, porque tem jovens e adolescentes hoje que levantam no computador e dormem no computador. Eles estão sem proteção. Eles estão à mercê do destino e da própria vontade. E ali é como se a gente jogasse ele para qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Então, tem como a gente blindar nossas crianças. Sabe? Porque é difícil criar filho. É fácil criar, mas você pode criar das duas formas. Você pode criar com compromisso, que dá muito trabalho. Mas você pode criar que nem um pintinho que você larga na rua aí, no quintal, ele come até pedra, um dia tá grande. Não é? Mas aí a consequência vai vir para você. Porque é a tua responsabilidade. E lavar as mãos sobre isso não vai fazer de você livre de prestar conta daquilo que o Senhor confiou na tua mão. E aí eu vejo hoje adolescentes, eu moro num prédio, num condomínio lá que tem uma caixa d'água gigantesca assim. E aí um adolescente subiu na caixa d'água para se matar, um adolescente de 15 anos. Aí eu vejo uma mãe me ligando no WhatsApp falando assim para mim, eles me chamam de Tia Eliane. Tia Eliane, liga para... Agora não lembro o nome da menininha, porque ela tá com crise do pânico. E ela tá se cortando, mutilando, umas coisas doidas lá. Aí eu falei, não, mas as minhas crianças só vai até 12. Ela tem 9 anos. Então, tudo isso é reflexo de uma desestrutura dentro da própria casa. É uma desestrutura familiar que deixa as crianças estressadas. Não que as mães não tenham direito de também estar estressadas, ou seja qual for. Mas a nossa força está no Senhor. E Ele é completamente capaz, poderoso, para mudar o que tem aqui dentro. Para nos mudar. E a verdade é que mudar dói. E mudança é difícil. Não é fácil mudar. Todo mundo sabe o que precisa, por exemplo, o que precisa comer, o que precisa evitar. Aí eu vou pagar uma nutricionista para me falar aquilo que eu já sei e que eu não vou fazer. Então, tem que ser diferente. E quando a gente quer colher resultados diferentes, a gente precisa andar na contramão. Por isso que diz que quando a gente está em Cristo, a gente tem uma conversão. Quando você vê uma placa com assim, é a conversão. Aí você vê conversão à direita. Eu estou pensando aqui daqui a direita. Vem para cá. Então, conversão é mudança completa de direção. Por isso você fala assim, você se converteu? Me converti. O que é conversão? Eu estava indo aqui, agora eu vou para cá. Completamente de direção. Aqui vai dar em um lugar, aqui vai dar em outro lugar. E quando eu falo que eu me converti, eu mudei a minha direção. E é necessário uma conversão genuína nossa, para a gente abraçar aquilo que Deus tem na nossa mão. Nós precisamos abraçar aquilo que Deus entregou para nós. E nós estamos levando a nossa vida, não tão somente como mãe, como pessoa, relaxadamente. Um tempo de crise, um tempo difícil. E mesmo assim, a gente muitas vezes não se desperta para abraçar aquilo que Deus tem para nós. Aí aqui o Senhor deu uma estratégia para ela. A estratégia do barco, do cesto, a estratégia de levá-la no rio. Imagina assim a cabeça dela como que ferveu. O que eu vou fazer que esse menino já está grande? Daqui a pouco está andando e tudo, o que vai acontecer? Não é?
Deus vai te dar estratégia para você mudar a tua rotina, para você mudar a tua história, para você mudar o cristão que você está sendo hoje. Porque é necessário mudança. Quando tem agora com a pandemia e tal, a igreja lá tinha um limite lá, 10%, vamos supor. E um pastor lá, o Daniel, ele falou assim, nossa, eu pensei que quando abrisse a igreja ia ter que controlar tanto tamanho de gente querendo entrar, porque só podia 10%. Não atingiu nem os 10%. Porque nós estamos vivendo muito relaxadamente a nossa vida pessoal. E isso reflete em tudo. Porque a mulher, ela é o termômetro da casa. Você já percebeu que se você acorda mal, parece que está tudo ruim? Aí você acorda bem, daí está tudo bem. Então você é o termômetro. Você pode sim mudar o teu dia, quiçá a tua vida. Você pode mudar, está na tua mão. E aí o que eu vejo nela? A confiança. Ela tinha uma plena confiança de que Deus faria por ela. Ela tinha uma confiança que, eu não sei na minha cabeça se eu colocaria uma criança no cesto no rio, sabe? Mas ela tinha uma serenidade, uma confiança de que aquele que é maior não está dormindo e nem de braço cruzado. Está olhando por mim e olhando por você. Mas é necessário que a gente se levante nesse tempo e se abrace nas estratégias que Deus tem te dado. Ah, mas Deus não me deu nenhuma estratégia. Deu sim, a tua própria casa. Qual que é a estratégia que Ele te deu mais? A tua própria voz. Qual a outra estratégia que Ele te deu? O teu próprio poder de leitura. Qual a outra estratégia que Ele te deu? Tempo. Porque hoje a gente tem mais tempo. No entanto, o inimigo nos engana e a gente se deixa ser enganado pelo inimigo. A gente perde o tempo. Aí, a coisa que eu mais ouço, não fez isso, não deu tempo. Não tive tempo. Na verdade, você tem o tempo. Mas você acaba gastando... Antes era só Facebook e Instagram. Agora veio o supra-sumo, o TikTok. Que te gasta um tempo fenômeno e não te acrescenta nada. Aí eu tinha baixado o tal do TikTok. Porque, eu nem sei, alguém me passou um vídeo e aí baixou. E aí, olha só, o TikTok não é como o Instagram, por exemplo. O meu Instagram tem um domínio, entre aspas, sobre ele. Porque eu posso ver o que eu sigo. Então vem no meu feed aquilo que eu quero ver. No TikTok virou uma Sodoma e Gomorra. Vem aquilo que eu não quero ver. Aquilo que não me edifica. E aí eu tinha curtido umas receitinhas que eu gosto ali, mas só que vinha um monte de coisa. Aí um dia de manhã, assim, eu conversando com Deus, o Senhor falou assim que não estava se agradando. Pensa, para mim, isso para mim. E aí eu pensei, nossa, de fato eu posso ver a receita em qualquer outro lugar. Não precisa ser aqui. Porque entre uma receita e outra vinha uma série de coisas que de nada me acrescentava e de nada me adiantava. E nós estamos mexendo na nossa vida com um monte de coisa que nada adianta e que nada acrescenta. E aquilo que é para mudar a nossa própria história, a nossa própria realidade, nós estamos deixando de lado. Estamos negligenciando aquilo que o Senhor tem para mudar na nossa vida. O meu maior medo, eu não sei se é o teu, é de sair dessa pandemia e não mudar aquilo que Deus quer mudar em mim. É de sair dessa pandemia, vir um avivamento e eu ficar de fora. Porque eu não estou na altura que Deus quer que esteja. E não porque Ele não queria que eu tivesse. Porque eu mesmo não me coloquei para mudar. Então eu tenho visto quem pregava não pregando mais, quem quem orava não orando mais, quem lia não lendo mais, e deveria ser bem muito ao contrário. Porque não tem como, gente, viver ninguém, na verdade, em sã consciência pensou um tempo como hoje. Alguém um dia pensou em tanta morte assim? Alguém um dia pensou que mãe colocaria filho para morrer? Ou não protegeria? Como a gente sabe, caso tão midiático, de mãe que deixou filho sofrer. E que só de ouvir você fica mal.
Você fica sem dormir de ouvir a situação. Alguém não pode concordar comigo que nós estamos escravos no Egito, tal como estava Joquebede, mas que ela tinha qualidades que não fizeram ela se curvar, ela tinha qualidades que não fizeram ela se corromper. Jesus. Ela brilhou a luz de Deus, a luz da confiança, a luz da fé nesse tempo. E as pessoas vêm, e eu sei que não é só eu que estou sentindo. A lista de pedidos de oração não para. Não para. Diz que baixou os índices da pandemia, mas não tinha mais 3 casos de oração, de pedido de oração por Covid, por isso, por aquilo. E criança, e família desestruturada. Só no mês entre julho do ano passado, julho a novembro do ano passado, teve 48.300 casos de separação nos cartórios, de processo de separação. Fora os que não se separaram no papel. Não é? Olha o tanto de família desestruturada. Olha o tanto de filho descoberto, sem proteção. Mãe que prefere pensar em si mesma. Porque sempre fala, o amor de muitos, no final dos tempos, o amor esfriaria. Esfriou. Porque empatia é só uma palavra. Não é se colocar mais no lugar. Eu voltei a trabalhar agora, eu não sei o que é pior, quem está trabalhando ou quem não tem trabalho. Porque quem está trabalhando, um quer furar o olho do outro. Porque vai ter corte. Aí, Li, você não vai fazer isso? Olha, vai ter corte. Falei, não, aquele que abriu é aquele que fecha. Aleluia. A minha esperança está no Senhor. Ele é quem sabe do meu amanhã. Ele é quem sabe, então nós não podemos se desesperar. Aí o que eu vejo nela também é a humildade. E nós estamos perecendo por falta de ser humilde. O Senhor resiste ao soberbo. E mesmo assim nós insistimos muitas vezes em se assoberbar, em crescer. Ela foi humilde quando a egípcia chamou ela, a princesa chamou ela. Ela não foi lá, eu sou a mãe dele, eu posso... Nada. Ela não se apresentou como mãe, ela se apresentou como serva. E se eu crio a criança lá, até não sei que idade que ela criou, ela foi lá e entregou, conforme ela tinha prometido. Eu não sei se entregar, falar pela verdade. A gente se apega, a gente quer pra gente. E filhos são flechas lançadas. Não é flecha lançada para mim, é flecha lançada para o mundo. Aleluia. E ela sabia exatamente a hora de pegar, a hora de largar, que nem a mãe de Samuel, né? A hora de ter, Senhor, ele é teu tá aqui. Ele é teu, mas vai fazer aqui o que eu quero. Senhor, eu sou tua, mas eu vou fazer isso aqui, sabe? A gente tem uma infantilidade no entregar, tem uma infantilidade em usar as palavras como Senhor. A gente acha assim, é um respeito. Não é respeito. Senhor quer dizer que você é servo daquele. Meu Senhor, não, você é escravo do Senhor. Sabe? E muitas vezes a gente está usando palavras que a gente não sabe nem o que significa. Está entrando ao léu, falando coisa à toa. Mas aí vai ter um tempo que vai alinhavar tudo isso. Aí eu fico pensando, quando alinhavar tudo isso, o que vai dar? Porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente fala. E quando eu penso nisso, eu fico até nervosa, porque eu falo muita bobagem também. Falo demais. Aí eu penso, quando for alinhavar tudo isso, não é? Vai ser para alguns uma surpresa, para outros uma derrota. Porque a gente sempre fala assim, tem aquele pecado que não tem perdão. Qual pecado que não tem perdão? Que é pecar contra o Espírito, né? Aí o pecado que não tem perdão, o Espírito Santo falou para mim, que um dia eu entrei nessa, qual que é esse pecado meio suave que não tem perdão, né? O Senhor falou para mim assim, o pecado que não tem perdão é o pecado do teu próprio orgulho, da tua própria falta de humildade, porque você nunca vai se arrepender dele. E eu nunca vou conseguir apagar esse pecado de você. Por isso que ele não tem perdão. Porque você não consegue se humilhar, você não consegue... O orgulhoso, ele não consegue ver além dele mesmo. Como ele não consegue ver além dele mesmo, ele não consegue se humilhar. Ele não consegue entrar num lugar de perdão. E aí ele não consegue ser perdoado. Então nós precisamos mais, sabe? Nós precisamos entrar mais em Deus. Mais em Deus sem ressalva.
Como ela fez aqui, ó, é teu, Senhor, é teu, eu te entrego. E de fato ela cuidou, cresceu e ela foi lá e entregou. Né? A mãe de Samuel entregou lá para que ele estivesse lá no templo, né? E aqui eu vejo assim uma coisa muito maravilhosa nela. Ela era temente a Deus. Quem vai dizer que não era temente a Deus, né? Ela era temente a Deus por conta do comportamento dela. Só por conta do comportamento dela? Não. Aí eu fiquei pensando, como as crianças ficam perto de mim, eu conheço a família inteira por causa daquela criança, fica perto de Moisés. Quem era Moisés? Lá no meio, lá dentro do palácio, mas ele era um hebreu. Lá dentro do palácio, mas ele sabia quem ele era. Aleluia. Porque a raiz estava forte. Por quê? Porque teve uma mãe que educou nos caminhos. Porque teve a mãe que falou de um Deus todo-poderoso para ele. Aleluia. A gente precisa criar memória. Criar memória nos filhos. Criar memória afetiva. Memória de tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que vai acontecer. Você precisa criar essa memória nos filhos. Precisa criar a memória na família. A memória onde você estiver. Eu até brinco assim que eu gosto de fazer bolo, eu gosto de comemorar. Eu comemoro tudo. Ainda mais no tempo de hoje. Qualquer coisa é motivo de comemorar, não é? Ah, fez aniversário. Excelente, vamos comemorar. Ah, passou no vestibular, vamos comemorar. Ah, consegui a consulta, não sei o que. Vamos comemorar. Qualquer motivo é motivo para comemorar. Aí eu gosto de fazer bolo, sempre faço um bolinho e junto a família. Né? Por conta de uma ação, você pode fazer uma união. E ali, junto a família por isso, por aquilo. E aí cria essa memória. Aí tem ali a minha sobrinha, ela tem 2 aninhos só. Aí era aniversário da minha mãe. E aí eu atrasei com o bolo lá. A minha irmã queria fazer uns bolos diferentes, uns negócios lá. Daí era muito trabalhoso. Aí chegou tarde, não deu tempo, né? Ficamos tudo atrasados. Falei, não, vamos ficar aqui em casa, à tarde a gente vai lá na mãe. E a Lia já estava lá na minha mãe de manhã. Daí a minha mãe falou assim, ai, Lia, a avó não vai ganhar nada. Ela, calma, avó, a tia Eliane já chega. Olha, 2 anos. E a Bianca, minha sobrinha maior, ela vem assim, combinou uma festinha com uma amiga dela lá. Não conheço. Aí ela falou assim, ela falando lá para as amigas dela, não se preocupe que o bolo minha tia dá. Só não falou comigo. Aí era assim, tipo, de um dia pro outro. Só que daí eu cheguei em casa, o bolo não brota no forno. Dá um trabalhinho. Aí eu cheguei e falei, não, Deus me ajuda. Manda teus anjos aqui que nós vamos sair esse bolo. Porque é a confiança dela. Que sabe que tem um porto seguro. Que sabe que tem um lugar que tem apoio. Que eu posso contar. E muitas crianças estão sofrendo ansiedade. Eu sei que tem processo químico também de depressão. Mas eu estou falando de ansiedade. Estou falando de pânico. Por quê? Porque elas não acham um porto seguro para elas. A família está desestruturada, o pai está gritando, a mãe está xingando, sabe? Ele já está num ambiente turbulento que você fez, que você criou. Me desculpe falar, mas é fruto teu, não é? Ai, Deus, não! Foi as tuas ações. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Ela não quer um sofrimento. Ela não quer gerar dor. Mas as nossas atitudes, quando saímos do que o Senhor tem para nós, gera dor, gera angústia. Agora vai dizer para mim se não é mais fácil lascar um telefone na mão de uma criança de 1 ano. Claro que é. Agora chamar eles para ensaiar, para vir, para fazer, é difícil. É difícil, não é trabalhoso. Porque é prazeroso também. E muitas crianças não conhecem o mexer com as mãos, o mexer na terra. Vamos sentar aqui, vamos brincar com esse barro, vamos fazer isso. Porque os pais não sentam mais. Porque o celular tomou essa posição. Só que o celular não educa. Muito pelo contrário. Isso cria pessoas individuais. Tinha uma psicóloga falando que daqui 10 anos nós vamos sentir o reflexo das crianças da pandemia de hoje. Porque serão adultos que não se tocarão um ao outro, são adultos que pensarão mais em si do que no outro, que eles não têm contato.
E não é só desse tempo difícil que já estava assim. Que aí a gente sempre viu, pelo menos eu sempre vi comentário ruim na internet de alguma coisa. Eu vejo um vídeo, eu me acho no direito justo de falar o que eu quero ali, sem pensar que atrás daquilo dali tem uma vida, tem uma história, tem uma pessoa que eu preciso respeitar. E que se eu não falaria na cara dela, eu escrevendo, não é diferente. Então pelo WhatsApp eu falo o que eu quero também. Sem pensar que lá do outro lado tem uma pessoa que vai pegar aquela palavra e pode fazer dela vida na vida dela. Então eu com a minha própria boca, com o meu próprio instrumento e com a minha própria estratégia que Deus tem me dado, estou semeando o ruim. E um dia vem a colheita disso tudo. A colheita vem quando o filho cresce e some da tua casa. Porque ele não quer mais ficar ali. Aquele ambiente era tóxico para ele. Mas no Salmo diz que a mãe vai reunir os filhos ao redor da tua mesa. É o filho que volta para casa. É o filho que vem para a tua mesa porque ele tem prazer em estar com você. Mas não foi fácil para você despertar esse prazer nele. Foram dias e dias e dias e dias ensinando, falando, fazendo, criando memória. Não é acho que até a irmã Marina um dia que me falou, me corrija se estiver errado, que seu pai colocava o terno para orar de noite, na madrugada. Eu lembro disso. Sabe o que eu lembro? Escovava os dentes também. Escovava os dentes ainda, irmã Marina. Veja, mas não cria uma memória? Não cria uma memória? Porque eu estava pensando assim, que eu não tive essa raiz cristã, sabe? Aí eu falei assim, olha, imagina, eu ver minha mãe, né, meu pai, quando eu era pequeno, levantar com toda, ter aquele respeito, né, aquele temor de Deus, colocar uma roupa para ir. Gente, sério mesmo, quando eu me desperto, eu me ajoelho na cama às vezes, não é? Mas aí a gente pensa, hoje é outro tempo, é livre, mas tudo bem, eu sei que Deus não se importa, mas você veja que honra, que temor de Deus. E isso tudo tem se perdido. Aí quando eu estou com os adolescentes lá na escola dominical, eu sempre tinha, eu perecia com eles ali, porque eles não têm testemunho para contar. Eles não têm uma vida com Cristo. Por quê? Porque a raiz está fraca. O pai não tem, a mãe não tem, os filhos não têm. Não tem aquele testemunho para contar. Então nós precisamos estar com as nossas próprias atitudes mostrando o caminho. Eu sei que essa mãezinha de Moisés mostrou o caminho, porque ele era temente a Deus, porque ele honrava a Deus. Então certamente que ela também honrava. Aleluia. E o caráter de uma criança é criado